Olá, meu aluno, minha aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de Direito Administrativo. Hoje, especificamente, vamos tratar de um tema que cai bastante em prova, que é o abuso de poder, beleza? Olha aqui na tela, nosso sumário. Abuso de poder é o primeiro tema. E o segundo tema são as modalidades de abuso de poder. Esse sim, realmente, cai ainda mais, né? Saber distinguir quais são as modalidades de abuso de poder, beleza? Vamos dar sequência então para o nosso primeiro slide, né? O que é esse abuso de poder? O abuso de poder é essa atuação fora do previsto em lei, né? Quando o agente público atua fora do previsto em lei, seja para se beneficiar, seja para beneficiar um terceiro, um amigo, ou ele faz algo que em tese é até para a coletividade, mas ele não tem competência para fazer, ele não poderia fazer segundo a lei, isso tudo se enquadra nesse conceito de abuso de poder, né? Então são atos que extrapolam os limites legais. Quais limites? É, os limites aqui, principalmente, os limites de competência, né? Aqui, principalmente, quando a gente não tem competência, não tem competência para agir e mesmo assim age, né? Então, por exemplo, o agente de vigilância sanitária. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, tá, gente? Ele tem a possibilidade de multar um restaurante, né, da vigilância sanitária, mas ele não tem a possibilidade de multar você porque você estacionou no local errado, né, numa vaga errada. Isso aí só o agente de trânsito e não o agente de vigilância sanitária. Então, o agente de vigilância sanitária, achando que está fazendo o bem para a coletividade, pega o caderninho de multa dele e te multa porque você estacionou no lugar errado. Não pode, está fora do limite legal. Quem tem competência para aquilo é o agente de trânsito, não o agente de vigilância sanitária. É um exemplo bem bobinho, mas para você entender que a gente está falando aqui de qualquer ato que extrapola esses limites legais, né? Não só isso, por exemplo, se entrarem na sua casa fora do horário permitido, vai ter aí um abuso de poder, porque está extrapolando o limite legal. Não pode entrar na sua casa de noite, salvo autorização expressa judicial, enfim. Tudo aquilo que extrapola a lei não é permitido. No caso do abuso de poder, a gente fala muito desses casos em que o agente sem competência age. E também atos cuja finalidade não é o interesse público. Então, algum ato é um nepotismo, por exemplo. O agente nomeia um parente, nomeia o irmão. Então, assim, ele não está com a finalidade no interesse público, mas sim em ajudar um familiar, em ajudar um amigo. Isso também não é permitido, fere o princípio da impessoalidade. Enfim, e é uma espécie de abuso de poder né, por ser um desvio de finalidade, ou seja, tudo que não é interesse público é um desvio de finalidade. Bom, e esse abuso ele pode ser tanto por ato comissivo, que é fazer algo, né, sempre que você ouvir comissivo, é realizar, é fazer, é ação. Ou omissivo. Omissivo é, é a não ação, é deixar de fazer. Né? O contrário de omissivo é comissivo. Né? Ou seja, o omissivo não faz e no comissivo faz. Então, o abuso de poder pode ser nos dois casos. Tá? Então, se o agente tem que fazer algo, então, por exemplo, o agente percebe é, o superior percebe, né, que o seu agente inferior, por exemplo, um agente de vigilância sanitária, está extorquindo, está, né, exigindo propina de determinado restaurante. Ó, se você não me pagar tanto, eu vou fechar esse seu restaurante. Se o superior descobre e não faz nada, é uma omissão, que é um abuso de poder. E ele, por exemplo, pode estar fazendo, né, esse abuso de poder porque ele é amigo, porque ele é parente, então ele não vai punir. Está vendo aqui? Está vendo o quê? Está vendo um desvio de finalidade por omissão. Isso também não é permitido. Trouxe uma definição, normalmente a gente traz algum autor, mas hoje a gente trouxe a definição do nosso próprio livro digital do CDF, acho que ficou bem boa, né, modéstia à parte, e diz o seguinte: o abuso de poder ocorre quando o agente público, ao exercer o poder, ultrapassa os limites de sua competência, ou, tem o ou aqui, utiliza esse poder para fins diversos do interesse público. Então é isso, ou competência, ou, ou fora da competência, ou fora do interesse público. Essas são, vocês já vão ver, as modalidades, inclusive, de abuso de poder. Olha só, as modalidades, a primeira é o excesso de poder. O que é esse excesso de poder? É justamente a atuação fora dos limites de competência, né? Então, por exemplo, entrar na residência de alguém sem autorização legal ou judicial, para entrar na residência de alguém, para fiscalizar, até, por exemplo,
né, um agente de endemias, ele vai lá e fiscaliza a questão do mosquito da dengue, se está tudo ok. Só que ele não pode entrar à noite sem autorização judicial, enfim, não pode atuar fora do limite da lei, beleza? Ou o exemplo que eu dei, né, no caso da competência, do agente sanitário querer aplicar multa de trânsito. Obviamente não pode. Já o desvio de poder são atos, né, que visam o interesse próprio ou qualquer outro interesse que não seja o interesse público. O exemplo disso que eu já falei também é o nepotismo, é você contratar seu parente, é você facilitar a vida de um amigo, enfim, não está buscando o interesse público, você está buscando ali arranjar alguma coisa para alguém conhecido. Isso não pode, beleza? E é por isso que o desvio de poder, tá? Então, desvio de poder é o desvio de finalidade. Então, vamos tentar memorizar isso, ó. Excesso de poder. Lembra do agente de vigilância sanitária que quer aplicar uma multa de trânsito? Pô, o poder dele é fiscalizar restaurante. É fiscalizar questões de higiene, tá? Não só restaurante. Mas assim, a partir do momento em que ele extrapola isso e quer aplicar multa de carro, ele está agindo com um excesso de poder que ele não tem. Então por isso que é excesso de poder, porque ele age sem ter o poder, né, sem ter a competência legal para isso. Já o desvio de poder, o seu poder, né, o poder administrativo, que era para ser usado em prol do povo, em prol do interesse público, você está desviando para outra finalidade. Por isso nós chamamos de desvio de poder ou desvio de finalidade. Espero que assim fique mais fácil de você gravar, beleza? Porque isso cai bastante em prova. Para ajudar também, trouxemos aqui um esqueminha, tá? O excesso de poder, o vício, né? O que é vício? É erro, tá, gente? É algo que está errado. Então, assim, o vício de competência, né? Ele está ligado ao quê? Ao excesso de poder, tá? Então, o agente público atua fora dos limites de suas competências. Se não for de competência exclusiva, pode ser convalidado. O que é isso? Como assim pode ser convalidado? Digamos que a competência para determinado ato seja do supervisor local, lá, do supervisor regional. Quem está abaixo dele, digamos, inventar um cargo que seja o diretor regional e acima é o supervisor regional. O diretor chega lá e aplica a multa, e ele não tinha essa competência. Mas essa competência não era exclusiva, né? A competência não era exclusiva do supervisor, é a competência do supervisor, mas ele poderia delegar essa competência, era uma competência delegável. Mas ele não tinha delegado. Mas mesmo assim ele chega e fala, ó, vou convalidar esse ato, porque o diretor agiu de forma correta, está tudo ok, eu poderia ter delegado antes, não deleguei antes, mas agora eu vou convalidar o ato. Então é isso que quer dizer, ou seja, se a competência não for exclusiva, o ato pode ser convalidado. Agora digamos que a lei fale, não, ó, a competência é exclusiva, a lei ou a norma fale a competência é exclusiva do supervisor e ela não pode ser delegada. Nesse caso, não tem convalidação, o ato é nulo, o ato do diretor, né, é nulo, beleza? No desvio de finalidade é diferente. Eu já adianto que o ato nunca pode ser convalidado, porque o interesse não é público. Não tem interesse público, é um desvio da finalidade pública. Então jamais ele vai poder ser convalidado, o ato sempre será nulo, tá bom? Por quê? Porque justamente o vício é de finalidade. E o agente público pode até ser competente, é competente ou não, pouco importa, mas o ato se afasta do interesse público. Se o ato se afasta do interesse público, jamais ele poderá ser convalidado. Então essa diferença aqui, gente, ela cai bastante em prova. A essência da aula de hoje é esse quadro. As nossas aulas aqui, a gente tenta trazer para você algo que já sirva como resumo. Então isso aqui é o resumo de tudo que você precisa saber sobre essa matéria. E vocês vão ver a quantidade de questões que caem sobre esse assunto. Vamos começar a ver. Afirmativa de prova. O administrador público que age fora dos limites de sua competência atua com desvio de poder. Competência, né, age fora dos limites da competência, ou seja, tem uma competência a mais, tem um excesso de competência aí, então é desvio de poder? Não, né? Tá errado. O que é? Excesso de poder, a gente já comentou sobre isso. Quando é competência, nós temos esse excesso de poder, ou seja, ele é competente para fazer A, ele quer fazer A mais B, não pode. Então é um excesso de poder e não um desvio de poder. A conduta abusiva da administração pode ocorrer quando o servidor atua fora dos limites de sua competência, certo? Até que está certo. Ou quando, embora dentro de sua competência, ele se afasta do interesse público exigido legalmente. Ok, aqui são as duas formas de abuso. Olha só, a conduta abusiva.
Ele não está falando em desvio de poder ou excesso de poder, ele não está entrando nesse mérito, ele está falando assim, ó, o abuso pode ser por competência, né, por excesso de competência, né, por desvio de competência, ou por desvio de finalidade. E aqui está certo. Beleza? Vamos para a próxima. O abuso de poder pelos agentes públicos pode ocorrer tanto nos atos comissivos, que é atos comissivos que a gente comentou, né? Os atos comissivos são aqueles atos em que o agente age, ele faz alguma coisa, quanto nos atos omissivos, quando ele deixa de fazer. Até já comentando, tá certo, né? A gente já tinha comentado exatamente isso antes, então não vou nem enrolar muito aqui. É exatamente isso. Então veja que alguns itens dos nossos slides caem literalmente nas provas, então fiquem atentos porque realmente cai. Afirmativa de prova. Gente, olha essa questão, isso aqui acontece muito, tá? Muitas bancas cobram assim, então é bom você já sempre ficar familiarizado, a gente nunca sabe como vai cair na sua prova, mas quase todas as bancas estão cobrando assim, então a gente já coloca dessa forma, ou seja, eles colocam uma situação hipotética, Joãozinho e Maria fizeram A, B e C, eles perguntam alguma coisa sobre A, B e C, ou sobre o Joãozinho e Maria, enfim, eles perguntam alguma coisa acerca daquela situação hipotética, e aí você fala se está certo ou se está errado. Beleza? Vamos ver. Um secretário municipal removeu determinado assessor em razão de desentendimentos pessoais motivados por ideologia partidária. Essa é a situação. Qual é a assertiva? Nessa situação, o secretário agiu com abuso de poder, na modalidade excesso de poder, já que os atos de remoção do servidor não podem ter caráter punitivo. Gente, o que aconteceu aqui? Ele tinha competência para remover, para demitir o assessor? Tinha, ele tinha essa competência. Quando você tem competência e você age de acordo com a sua competência, você não está agindo em excesso. Então não é excesso de poder. Beleza? Aqui o que tem é desvio de finalidade. Porque ele não observou a finalidade, que é o interesse público. Ele olhou para questões pessoais, ideologias partidárias. Isso não pode. Está errado o que ele fez, mas não é porque é excesso de poder. É porque é desvio de finalidade. E é isso que tornou o item errado. Beleza? É isso, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Esse é um assunto muito importante, entenda bem a diferença entre o desvio de poder, ou desvio de finalidade, né, e o excesso de poder, né, que são essas modalidades de abuso de poder. Então, espero que vocês tenham gostado, estudem firme, tirem suas dúvidas ali no fórum de dúvidas. Um forte abraço e até a próxima.